Independência ou morte? Cadê meu cavalo? Não foi assim, não? Como foi que aconteceu então, professor? Você aí sabe por qual motivo nós comemoramos a data 7 de setembro no Brasil? Isso mesmo, por conta da independência do Brasil. Vamos saber o contexto, ou seja, quais fatores fizeram com que o Brasil conseguisse sua independência em 1822. O que estava acontecendo no Brasil, que era a colônia explorada por Portugal. Portugal tinha um pacto chamado Pacto Colonial, que era a exclusividade do comércio e relações entre Portugal, Brasil e a África. Estava acontecendo no Brasil aí também revoltas contra o domínio dos portugueses no Brasil. Dois movimentos, diante de vários que tiveram, deram mais influências aí para a futura independência do Brasil. A Inconfidência Mineira, que foi um movimento ocorrido em Minas Gerais, onde protestavam contra o aumento e o abuso dos impostos que portugueses cobravam, né, e também eles protestavam contra a autoridade, né, o autoritarismo português no Brasil. Um outro movimento aí foi a Conjuração Baiana, ocorrida na Bahia, conhecida também como Revolta dos Alfaiates, tá? Eles protestavam pelo abuso, né, contra o abuso dos impostos e também contra a escravidão e separação do Brasil de Portugal. E o que estava acontecendo fora do Brasil, professor? A França, gente, estava conquistando aí muitos territórios onde Napoleão, que era o líder militar que estava à frente, ele tinha aí muita influência e buscou enfraquecer, quebrar a economia da Inglaterra, que também era uma outra potência. Então, Napoleão, que é da França, tá? Decretou aí o bloqueio continental, que era a proibição de todos os países dominados pela França terem qualquer tipo de relação econômica ou política com a Inglaterra. Portugal, ele não aceitou, não obedeceu este bloqueio continental e, como consequência, Portugal terá aí seu território invadido pelos franceses, né, que naquele período eram bem temidos por todo o mundo europeu. Em consequência disso, a família real portuguesa acaba fugindo, organizando uma fuga para o Brasil, onde os portugueses foram escoltados, ou seja, ajudados aí pelos ingleses. E aí, quando a família real passa por muitas coisas durante a viagem, inclusive piolhos que o atacaram, ao chegar em 1808, os portugueses irão mudar muito o nosso Brasil. O Brasil, pessoal, passa a tornar-se a sede do reino, onde todas as principais decisões políticas e econômicas saíam do Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, fizeram a abertura dos portos das nações amigas, ou seja, seria, no caso, liberação de barcos indo e vindo com mercadorias que começavam a ser aceitos aí nos portos, o que antes estava reservado apenas a barcos portugueses. Na prática, isso significava o fim da prática colonial, do exclusivo de comércio, ou seja, entre Portugal e o Brasil, né? Agora o Brasil podia comercializar com outros povos também. O Brasil, pessoal, se torna o centro econômico e de poder de decisões ultramarinas dos portugueses, além de toda a arrecadação de impostos. Haverá também aí o início de uma manufatura, ou seja, dar prioridade a uma atividade econômica e um produto para ser produzido e explorado, né? E haverá também um processo de modernização no Brasil, a criação do Banco do Brasil, o momento em que todo o dinheiro do reino estava aqui, né? A criação de escolas, faculdades de medicina, a criação de biblioteca, de belas artes, criação da imprensa, de jornais, né, que eram proibidos, mas que agora foram liberados. Criado aí também o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. E assim, em 1820, ocorre uma revolução, ou seja, um movimento liberal do Porto, lá em Portugal, onde os portugueses que ficaram lá não aceitavam ser tratados em segundo plano e fizeram um movimento exigindo o retorno da família real para Portugal. O que ocorre é que nem toda a família portuguesa retorna
porque Dom Pedro, o filho de Dom João, herdeiro do trono, acaba ficando no Brasil para garantir o poder, né, dos portugueses ali no Brasil e controlar os movimentos contra Portugal também no Brasil. E isso fica conhecido como o Dia do Fico. Posteriormente, pessoal, alguns anos depois, Dom Pedro, que deveria ser apenas o braço da política portuguesa aqui, acaba se emancipando, ou seja, avançando com a lei do Cumpra-se, onde ele escolheria as leis que viriam de Portugal e deveriam ser obedecidas no Brasil. Em 1822, o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte, que é o símbolo da nossa independência, onde Dom Pedro, depois de vários conflitos com Portugal, acaba gritando a independência do Brasil. E assim, em cima de um cavalo, à margens do rio Piranga, né? Só que há muitas discordâncias entre historiadores que não dizem que não foi bem assim a independência, mas fato é que a oficialização dessa independência só vai ocorrer aí 3 anos depois, ou seja, lá em 1825, com o Tratado de Paz e Aliança, um tratado onde o Brasil devia indenizar Portugal pelas perdas, né? Então, aí a compra da nossa independência. Por hoje foi só, se inscreva lá em nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!